Sultana, folga executada pelo grupo Chiquinha Gonzaga, disco da Casa Edson. As mulheres na música é sempre um tema bastante abordado quando a gente vai comentar sobre as chances das mulheres como profissionais da música. Eu sou Elizabeth Del Grande, percussionista e timpanista, na realidade, da Orquestra Sinfônica do Estado. E eu fui a primeira aluna de percussão aqui da Escola Municipal, quando ela foi criada. E sou professora da Escola Municipal de Música. Olá, eu sou a Ellen Galo, eu sou professora de piano da Escola Municipal de Música de São Paulo. Meu nome é Vitória, eu tenho 20 anos e eu estudo violino aqui na Escola Municipal de Música. Esse ano estou fazendo um feito que todos dizem que é um feito que até hoje ninguém fez. Eu vou fazer 50 anos de OSESP. Ao longo da história da música ocidental, houve casos de mulheres que se tornaram compositoras e que se tornaram também instrumentistas. Isso passa a ser mais comum a partir da segunda metade, meados do século XIX, por um motivo muito simples. Pensando do ponto de vista social, o domínio da mulher sempre foi o domínio doméstico. Então, até finais do século XVIII, mais ou menos, antes da ascensão burguesa, as mulheres ficavam limitadas, especialmente nos seus afazeres domésticos, na cozinha, no cuidado com a prole, no cuidado com os empregados, das posses que essa família tinha. A partir da ascensão da burguesia, começa a acontecer um fenômeno bastante interessante. Vários fenômenos, aliás, que vão aproximar a mulher da música. O primeiro deles é o fato dessa própria classe que começa a surgir, esses homens de posse que começam a realizar reuniões entre seus pares comerciais, os seus parceiros de negócios. Essas reuniões privadas ou semi-privadas, recebendo pessoas em casa, essa mulher que ficava confinada cozinha, iletrada, ela passa a ter um papel importante nessa dinâmica, de negociação desse cônjuge. Então, o que começa a acontecer no século XIX? Começa-se a ensinar, a educar as meninas e as moças. A educação dessas meninas e moças, ela servia a um único propósito. Primeiro, que elas conseguissem um bom casamento. Lembrando que nesse momento o casamento é uma instituição econômica, a mulher sempre naquele momento vai depender de um homem, seja o pai, seja o cônjuge ou muitas vezes o irmão mais velho, e ao mesmo tempo essa mulher vai desempenhar um papel importante nessa dinâmica do cônjuge. Então ela precisa ter um mínimo de instrução para que nessa dinâmica social ela faça boas vistas. A gente está falando aí de classe média e classe alta. A gente está falando de uma burguesia que se forma. Então, o que essas meninas, essas moças vão aprender? Sempre visando a ter um bom casamento e visando a fazer boas vistas, fazer boa impressão ao seu cônjuge. Elas vão aprender idiomas, então vão aprender pensando no Brasil, vão aprender português, francês, vão ter aulas de prendas domésticas, porque ainda o reduto espaço da mulher é o espaço doméstico, e vão aprender música, em especial canto e piano. Então, no universo musical, o canto e o piano eram possíveis a essas mulheres com um único intuito, que era de mostrar a sua destreza, os seus dotes musicais nessas reuniões que um futuro cônjuge dessa moça ou dessa menina promoveria em sua residência. E aí o que começa a acontecer, que não era desejado, lembrando que a mulher nem cidadã ela era considerada, ela tinha total dependência financeira do seu cônjuge. Algumas mulheres elas começam a se destacar como musicistas e tentam empreender, a despeito dos ditames sociais, tentam empreender essa carreira
como musicista profissional. Então, a primeira porta de acesso para essa mulher, enfrentando muitos preconceitos, é a música instrumental. E, bom, na época, vocês podem imaginar, né? Se hoje a gente já tem esses problemas todos de que a gente vem lutando aí com questão de diferença, né? De preconceitos, enfim, que hoje há muito menos, mas vocês imaginam lá em 1968 como é que não eram as coisas. Mas é claro, até agora, né, como vocês podem perceber, eu estou falando de pianistas. Lembrando que o piano fazia parte desse domínio, né, do que é um instrumento para mulheres. Vocês podem imaginar os preconceitos e os desafios que mulheres que escolheram instrumentos que historicamente não são instrumentos femininos, o que elas enfrentaram. Eu comecei tocando bateria, né, aos 10 anos, e nessa fase entre a bateria e depois a percussão, eu fui lançada como revelação feminina, mas tive muitos problemas assim de realmente, por ser mulher, né, de sofrer mesmo preconceito, e o fato de ser também uma criança, vamos dizer, né, tocando um instrumento que na época era tido como instrumento de homem, e convivendo com bateristas já profissionais, né? Eu não conhecia a música, tocava, como a gente diz, de orelhada, né? Tocava de ouvido. Então, por causa de coisas que eu passei nessa época, eu acabei parando. Então, uma mulher que tentava ser compositora, dificilmente ela tinha êxito. Muitas vezes ela conseguia apenas num ambiente familiar mostrar suas obras. Temos alguns casos, na música ocidental, por exemplo, Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, nascida em 1847, no Rio de Janeiro, filha de um militar da alta patente do Exército Imperial, ela tinha traçado para ela aquele modelo clássico da menina e moça abastada. Ela fez sua educação formal, aprendeu idiomas, aprendeu piano e depois, com tudo isso, ela conseguiria um bom casamento e assim sua vida estaria resolvida, né? Como uma senhora casada e tudo bem. Só que Chiquinha Gonzaga, ela quis muito além do que era permitido a uma mulher naquele momento. Então, primeiro, ela não desejou mais esse casamento arranjado pela família. Essa foi uma das questões, né? Mas foi uma questão que foi um escândalo social. Ela sendo de uma família de um militar de alta patente, uma família muito conhecida, aristocrática até. Outra questão que também foi um escândalo foi o fato de, primeiro, assim que ela sai do seu casamento, ela vai se sustentar sozinha como professora de piano. E aí, com a ajuda e o apoio de Arthur Napoleão, para quem não sabe, foi um grande editor de música no Brasil. Ele não era brasileiro, ele era português, mas ele também foi professor de Chiquinha Gonzaga e acolheu Chiquinha Gonzaga e deixava que ela realizasse suas aulas lá na editora. Eles tinham uma casa de música que vendia partituras e instrumentos musicais no Rio de Janeiro. E não só isso, Chiquinha Gonzaga foi mais além, né? Ainda mais, se é possível falar isso, né? Foi além disso. Ela foi compositora, também com muito apoio, não só de Arthur Napoleão, que era um editor, mas de alguns colegas. Ela era pianista na noite carioca, o que para uma mulher era um grande escândalo. Até há não muito tempo, isso ainda era algo muito escandaloso. Uma mulher que toca na noite é muito mal visto. Estamos já falando de século XX, né? Eu estou falando de Chiquinha Gonzaga no século XIX, mas aí, nesses talvez 100 anos, pouco mudou. Ela é compositora, né? Ela escreve a primeira marchinha de carnaval, de que nós temos notícia, em 1899, abre alas. E não só isso, ela foi também a primeira maestrina do Brasil. E é o que eu falo, se um homem tem que matar um leão, nós temos que matar 5 ao mesmo tempo, né? Mas por causa disso tudo, meu pai falou para mim,
vai estudar, e se você tiver vontade de voltar, né, você uma hora volta. E eu acabei, por ironia do destino, acabei vindo aqui para a escola municipal, primeiro para a Orquestra Jovem, como eu falei, né? E quem me achou foi o primeiro professor dessa escola, o Ernesto De Luca, que foi meu primeiro professor também. E ele achou que eu tinha condições, que eu podia fazer, que eu tinha talento, e ele acabou literalmente me arrastando para a Orquestra Jovem e depois aqui para a escola. Então eu fiz o meu curso aqui com ele, né? Então, nessa fase, tinham muito poucas mulheres, realmente eu fui a primeira nessa parte também orquestral, vamos dizer, né? Mas assim, não me lembro de, na época de estudante, sofrer algum tipo de problema ou de preconceito, mas a gente sabia que tinha sim. E às vezes o preconceito vinha das próprias famílias, dos pais, né, que achavam que a mulher não deveria ser musicista. E eu sempre enfrentei muitas dificuldades em relação a isso, porque havia muita cobrança externa, pelo fato de como uma moça pode estudar em São Paulo sozinha numa escola de música, ou você poderia estar escolhendo outra coisa porque música não vai gerar um futuro bom para você. Você poderia escolher tantas outras áreas, por exemplo, trabalhar numa loja de maquiagem ao invés de estudar música, porque isso não é coisa de uma moça fazer apenas com 20 anos, né? Mas por muitos anos eu não fiz o processo seletivo da MM por medo de rejeição, por medo de dizerem que eu não era capaz, porque eu já ouvi isso várias vezes, mas agora, esse ano eu consegui fazer o processo e eu passei, sendo a segunda vez, na segunda tentativa, e eu também, em uma época da minha vida, tocando em orquestra, eu já cheguei em um momento ser a única mulher de um naipe de violinos, enquanto os outros eram homens. Então é bem complicado ver mulheres nesses espaços, assim, tocando em orquestras, regendo grandes grupos, mas não é impossível. Precisa de muita luta, muita dedicação, e também a gente não pode desistir, porque a pressão externa é muito forte, e principalmente quando a gente vê um ambiente em que sua maioria são homens, a gente acaba se sentindo amedrontada, né? A gente acaba ficando com medo. Mas é muito bom que com o tempo, agora com o tempo passando, eu consigo ver várias meninas também tocando junto comigo. E isso me dá muita motivação e força para poder criar grupos com elas, para a gente poder tocar alguma coisa junto, para poder postar nas redes sociais grupos feitos somente por mulheres, cameratas de cordas, orquestras, trios, quartetos, porque isso motiva outras meninas. Como me motivou ver também na internet vários grupos sendo tocados por mulheres, regidos por mulheres. Então, esse espaço tem que ser conquistado.